I love it when you kiss me, and again, just because. Here's looking at you, love. You're looking too, and it means so much. I love it when you hold me in your arms. I feel so small. We are the perfect recipe for the young in love to fall. I told you that I loved you, and I meant every word. You're the only man that I promise my heart and soul. And I will remember forever our love is a gift. And I will cherish, yeah, every moment we've been given. That's what love is. I love it when you're near me, make my heart skip a beat. All you do is touch me. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Oh, I'll go get a ring, let the choir bells sing like ooh. So what you wanna do? Let's just run, girl. Heard that it was a secret thought that David played the keys of the Lord, that you don't really care for music, do ya? Well, it goes like these and what they think, the mind and fall and the major league, the glass of king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, their faith was strong, but you needed proof. You saw her painted upon the roof, her beauty in the moonlight over She tied it to the kitchen chair. She broke your throne and she closed her hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
for sua coluna, vai ser com. Será isso pendurado aqui? Que isso? Então vai pegar, a gente falou aqui. Opa, não botei errado ali.
more. When tears are in your eyes, I'll drown them all. I'm on your side. Oh, in times get off, and friends just can't be found like a breeze overtold. Over the river, we are flying. There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the river, skies are blue. There's a ringing in my head, there's a ringing in my heart that don't belong. Drowning desperately in red, I know all the things I've said that don't belong. And heavy hearted, I hear it calling. But don't be afraid any longer. But don't be afraid, you're so much stronger. Yeah.
Queremos dar as boas-vindas a familiares e amigos que aqui comparecem para a celebração e bênção matrimonial sobre a união em amor de Roberta e Lucas, que será por mim celebrada com muita alegria, segundo o rito cristão evangélico da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Vamos iniciar tudo isto invocando a presença de Deus. A palavra invocar vem do latim vocare, significa chamar. Invocar é chamar para dentro. Para dentro não de um evento, de um acontecimento, mas do ser, da vida, do estilo de vida que se quer viver sobre a face da terra. Oremos então. Pai, nós pedimos que a Tua presença seja real em nosso meio e que a Tua palavra não seja apenas o cumprimento litúrgico de uma programação, mas que ela produza resultados na vida de todos nós que aqui estamos. Que ela penetre em nossa mente, nosso coração e, sobretudo, seja bênção para a vida de Roberta e Lucas nesta noite tão significativa das suas vidas. Assim pedimos e cremos que será no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é da vontade de Deus que a união de esposo e esposa, no coração, corpo e mente, seja para edificação mútua, para ajuda e consolo de ambos, tanto na alegria como na adversidade, e quando Deus assim o permitir, para a procriação dos filhos e sua educação no conhecimento e amor do Senhor. Portanto, o casamento não deve ser realizado de maneira irrefletida ou superficial, porém de acordo com os propósitos para os quais Deus o instituiu. Diante disso, dirijo-me inicialmente a vocês com uma pergunta muito simples, rogando-lhes que respondam com toda transparência e verdade diante de Deus e de todos os que aqui se encontram. Dirijo-me em primeiro lugar a você, Roberta. É em livre e espontânea vontade que hoje você recebe Lucas como seu legítimo esposo para viverem juntos, segundo o mandamento de Deus no santo estado do matrimônio, sim? Promete então amar e consolar seu esposo, honrá-lo e conservá-lo, tanto na doença como na saúde, e renunciando a todos os outros permanecer fiel enquanto ambos viverem, sim? Dirijo-me agora a você, Lucas. É também em livre e espontânea vontade que você, nesta noite, recebe Roberta como sua legítima esposa, para viverem juntos segundo o mandamento de Deus no santo estado do matrimônio, sim? Promete então amar e consolar sua esposa, honrá-la e conservá-la, tanto na doença como na saúde, e renunciando a todas as outras permanecer fiel enquanto ambos viverem, sim? Diante destas respostas, eu quero investir alguns minutos numa reflexão clara, simples e objetiva sobre a origem, a verdade e as bênçãos do matrimônio. Senhores, tenham a bondade de sentar. Casamento, família, nada disso é projeto humano. Casamento não surge como resultado, por exemplo, de um caldo cultural, não surge como filho de uma ideologia, de um Estado e sequer de uma religião. Casamento nasce de um diagnóstico feito por Deus. Deus havia criado todas as coisas, Deus lançou um olhar sobre toda a sua criação e na percepção divina viu que algo ainda precisava ser resolvido. E é nesta constatação que o diagnóstico surge. E ele está lá no livro de Gênesis, capítulo 2 e verso 18. Gênesis é o livro dos começos, dos princípios, o nome já o diz. Quando está registrado o seguinte: disse Deus, não é bom que o homem esteja só. A menção é feita ao homem, obviamente, porque a mulher
ainda não havia sido criada. Podemos hoje elaborar o mesmo princípio, construí-lo de outra forma, sem nenhum prejuízo do conteúdo, porque a verdade permanece. Não é bom que o ser humano esteja só. Isso já nos mostra que Deus não avaliza a solidão como princípio de vida, como modus vivendi. Momentos de solidão são bons para reflexão, para autoavaliação, para exame introspectivo, para tomadas de decisão. O filósofo italiano Norberto Bobbio, recentemente falecido, afirmava isso, que há produtividade em momentos de solidão. No entanto, Deus não nos criou para isso. Ainda que mentes brilhantes tenham feito a apologia da solidão como uma forma de fuga ante a constatação desesperada para eles da falência humana. Gente como Jean-Paul Sartre, como Alberto Camus, como Jastre, como o dinamarquês Søren Kierkegaard, como Simone de Beauvoir, que fizeram esta defesa. Jean-Paul Sartre, no seu livro mais conhecido, Entre Quatro Paredes, tem a seguinte frase, fez a seguinte afirmação: para mim, disse ele, os outros são o inferno. E esse é tido como o maior conceito de isolamento, de solidão existencial de toda a literatura universal. Deus jamais apoiaria isso, por uma razão simples, dentre muitas. Deus nos criou como seres relacionais. Primeiro, para o relacionamento com Ele. Ele tem prazer nisso. Depois, para os relacionamentos da horizontalidade da vida, da mutualidade da vida. É por isso que, originalmente, Lucas, o plano de Deus para a família, para o casamento, é claro, porque ele afirma o seguinte ainda hoje: você será o marido mais feliz do planeta Terra, na razão direta da felicidade proporcionada a Roberta, e vice-versa. Assim Deus nos fez, para que fôssemos felizes fazendo o outro feliz. Houve um evento que a teologia chama de queda, a Bíblia nomeia como pecado, que nos arrancou deste eixo de altruísmo para um eixo de egoísmo, e deu no que está aí. A BBC de Londres, há alguns anos, que é um dos maiores complexos de comunicação da Terra, resolveu fazer uma pesquisa em todas as línguas, idiomas e dialetos para ver qual seria a palavra mais pronunciada neste planeta. Após algum tempo de pesquisa, eles chegaram a uma conclusão, e muitos opinaram. Alguns disseram que deve ser a palavra amor, afinal ela deve estar em todas as línguas. Outros disseram pode ser a palavra mãe, afinal mãe é mãe. Mas o resultado foi chocante e surpreendente, porque em todos os idiomas deste planeta, línguas e dialetos, a palavra mais pronunciada é o pronome pessoal eu. E a segunda mais pronunciada, meu. Isso mostra de onde saímos e para onde fomos. Deus nos criou para o outro e, sobretudo, para Ele. Quando Ele percebe isso, Ele parte para a solução, Lucas, criando a mulher. Muita coisa já se falou sobre isso. Filmes, musicais, poemas, literatura vastíssima. Eu, pessoalmente, gosto do que disse Agostinho, bispo de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, tido como um dos 3 homens mais inteligentes da história da humanidade. Falando sobre a criação da mulher, Santo Agostinho disse: Deus não a tirou da cabeça para que não viesse dominar o homem. Também não a tirou dos pés para não ser por ele pisada. E num misto de filosofia, teologia e poesia, Agostinho disse: Deus a tirou do lado para ser companheira. Deus a tirou debaixo do braço para ser amparada. Deus a tirou de perto do coração para ser amada. Nasce aí o casamento. Surge aí o casamento. Tenha ele a coreografia que tiver.
Pode acontecer na glamourosa Paris, na sofisticada ilha de Manhattan, entre os Zulus na periferia de Durban, na África do Sul, no interior da selva amazônica, pouco importa, repito a coreografia. O que faz casamento ser casamento é uma coisa: amor. Sem amor não há casamento. Sem amor não existe casamento. O problema, queridos, é que na língua portuguesa a palavra amor sofreu um desgaste semântico terrível, isso é de significado. De tanto tornar-se abrangente, perdeu o núcleo. De tanto significar outras coisas, perdeu a originalidade. De tal forma que hoje, quando alguém diz eu amo você, precisa ter cuidado. Tem que ver o feedback, as intenções, o destino, a construção. E é por essa razão que eu vou ao Novo Testamento, na língua em que ele foi escrito, que foi a língua grega. Não no grego da academia, do grego clássico, mas do chamado popular koiné, de rua, da esquina, do povo. E ali nós encontramos 3 palavras bíblicas neotestamentárias para amor. As 3 significam amor, mas são dimensões que entrançadas formam o verdadeiro casamento. A primeira palavra bíblica grega do Novo Testamento para amor é a palavra eros, de onde vem erótico, erotismo, banalizado, promiscuído, comercializado. Principalmente hoje por uma internet que carrega no bojo 321 milhões de sites pornográficos, mas é uma dimensão criada por Deus. E sem ela não há casamento. É por isso que a Bíblia diz: deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não é um só espírito. Não é uma união metafísica, energética, esotérica, transcendental. É união aqui e agora, tangível, palpável, mensurável, quantificável. É por isso que Jesus de Nazaré diria milênios depois, usando outra palavra grega, Macarios, que significa felizes. Ele disse: feliz ou bem-aventurado é o leito sem mácula, sem mancha. Ou seja, onde há verdade, onde não há cinismo, onde o que é, é. E essa é a primeira dimensão bíblica do verdadeiro casamento. A segunda palavra bíblica do Novo Testamento grego para amor é a palavra filéu ou filii. Significa simplesmente companheirismo, estar juntos. Eu gosto muito, Lucas, da etimologia da palavra companheira, porque originalmente companheira significa isso aqui: aquela que come do mesmo pão. E companheiro, Roberta, é aquele que come do mesmo pão. Companheiros comem do mesmo pão, seja o pão da fartura, da escassez, da saúde, da enfermidade, pouco importa, companheiros vão juntos. O Dr. Martin Luther King Jr., num sermão memorável, podemos quase dizer imortal, pregado no Lincoln Memorial, ele fez a seguinte afirmação: companheiros são aqueles que diante da montanha do desespero abrem um túnel de esperança. Vão juntos, parceria, cumplicidade. Simplesmente garantir, dar a certeza de que haja o que houver, eu estou aqui, eu vou com você. E é nesta dimensão que as virtudes cristãs são vividas, tais como fidelidade, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio e perdão. Porque sem perdão, queridos, não há relacionamento que subsista, nem de marido com esposa, nem de pais com filhos, nem de irmãos com irmãos. O perdão destrava, oxigena, viabiliza. Eu tenho um grande amigo na USP, em São Paulo, e ele diz assim: Alexandre, nós casamos por amor e mantemos por perdão. O perdão é o suporte que oxigena o amor. Tirando 2 equívocos que as pessoas têm. Primeiro, perdão não é sentimento. Quando eu sentir eu perdoo, não vai perdoar nunca. Porque enquanto espera há o acúmulo de mágoa, de tristeza, de ressentimento. Perdão é uma decisão.
de obediência a quem mandou. Em segundo lugar, perdão não é esquecimento, não há amnésia. Perdão é olhar para o fato sem ódio, é desmontar a engenharia da vingança, a arquitetura do troco. É nunca mais dizer eu te pego lá na frente. Ou como se diz popularmente, espere, nada como um dia atrás do outro, dizem os popularmente, uma noite no meio. O perdão acaba com isso. Agora, olha aqui, queridos, perdão tem custo. A equação do perdão é a mais irônica possível. Porque aquele que causou o prejuízo sai liberto. E aquele que foi prejudicado arca com os custos do perdão. Eu aprendi isso. A maior lição que eu tive nesse aspecto foi o meu filho caçula, quando tinha 5 anos de idade, que me deu. Eu estava em casa, no gabinete, trabalhando, e ele entrou. Pela pisadinha dele eu vi que tinha coisa errada, vocês vão saber muito bem disso. Aproximou-se meio pálido, eu encorajei a falar, e finalmente ele olhou para mim e disse: pai, eu quebrei teu som. A minha primeira reação foi a seguinte: eu vou mostrar a este menino que nesta casa não se faz nada disso impunemente. Mas antes que eu agisse, ele olhou para mim já com lágrimas descendo e fez a seguinte pergunta: pai, você me perdoa? E eu pensei, pronto, esse indivíduo agora jogou-me contra a parede. Ele sabe que eu prego sobre o perdão, ensino sobre o perdão, creio no perdão e me faz essa pergunta. Olhei para ele e disse: tá bom, filho, você está perdoado, vai em paz. Pulou no meu colo, cobriu-me de beijos, disse que eu era o maior pai do mundo e saiu gargalhando do meu gabinete. E eu olhei a cena e pensei, pronto, lá vai esse indivíduo perdoado quebrar mais coisa dentro de casa. Em 2010 eu estava com eles mais uma vez numa viagem, fomos a Jerusalém, e eu fiz questão de levá-los, os dois, para verem no Jardim de Arimateia, onde se crê que também pode ter sido a colina do Calvário. E eu chamei esse e disse: está vendo aquele monte ali? Tô, pai. Você lembra do meu som que você quebrou? Lembro. Você lembra do prejuízo que me deu? Lembro. Disse: pois olha, ali um prejuízo muito mais sério foi resolvido. O prejuízo que eu e você demos a Deus, impagável, foi pago ali quando o Senhor bradou daquela cruz e disse: está consumado. E meu filho, a palavra que ele usou foi uma palavra da língua grega tetelestai, que significa está pago, está quitado, está liquidado. Freud disse que o problema básico do ser humano é a culpa. É a culpa que atormenta. Quem crê naquilo que foi dito está livre, está liberto para viver a vida de forma bonita e organizada. Mas é nessa dimensão também que nós nos comunicamos, porque olha aqui, casamento é conversa, é fluxo e refluxo. Quando chega um casal no meu gabinete, eu percebo que a conversa é monossilábica, sim, não, é, eu já sei que há enfermidade relacional. Porque o casamento pressupõe diálogo. Há 2 anos eu fui ao Rio de Janeiro fazer um casamento do filho de um general, lá no Forte de Copacabana. E quando acabei a cerimônia, vários deles vieram conversar comigo e um me fez a seguinte pergunta: o senhor sabia, me perguntou aquele homem, que na história das guerras não há nenhum registro de um exército derrotado por falta de munição? Eu disse: não, eu não sabia. E aquele general continuou e disse: bispo, o senhor sabia que há muitos registros de exércitos vergonhosamente derrotados por falha na comunicação? E completou e disse: é por isso que no teatro de guerra, nas operações de guerra, um dos primeiros objetivos que nós temos é destruir ou inviabilizar as comunicações do inimigo. O mesmo princípio prevalece no casamento. É por isso que Jesus de Nazaré disse: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como ele era judeu, falou no linguajar judaico, no calendário judaico que é lunar e o dia termina com o pôr do sol.
mas ocidentalizando. O que ele disse foi o seguinte: não deixe para amanhã, resolva hoje. Conversem hoje. E é nessa dimensão de companheirismo também, queridos, que nós aprendemos a priorizar. Sabe por quê? Porque a vida é feita de escolhas. Diariamente nós escolhemos alguma coisa. As bifurcações da vida estão na vida diária, no dia a dia. E por isso nós precisamos aprender a priorizar as escolhas, ver o que tem importância. Porque a escolha é uma semeadura. Eu digo a meus filhos, vocês podem plantar o que quiserem a vida inteira. Agora, entendam uma lógica absolutamente imbatível. Não há milagre que faça você plantar mamão e colher maçã. Nestas escolhas do dia a dia, nós temos que priorizar. Há uma historinha deliciosa que conta que um casal saiu de casa para uma festa já atrasado, o que não é anormal, e o marido irado, temperamento perigoso, começou a gritar, a explodir. A esposa tentando contornar, quando ela percebeu que não tinha jeito, aquietou-se, calou a boca, e ele, um tsunami. Quando chegam perto do local da festa, ele entra à direita, e ela timidamente diz assim: meu filho, era à esquerda. Um silêncio glacial. Ficou mudo. E interrompeu o silêncio, fazendo aquilo que os psicólogos chamam de mecanismo psicológico de transferência. Olhou para ela e disse: se você tinha tanta convicção, se você estava tão certa, por que não insistiu? E ela disse: por uma razão simples. Eu aprendi que eu prefiro ser feliz do que ter razão. Priorizem a felicidade. Eu já vi no meu gabinete, e há 41 anos que eu faço gabinete, muitos relacionamentos destruídos pelo orgulho tolo da razão. Priorizem a felicidade. E a razão vem por gravidade, se não vier, que fique a felicidade. A terceira palavra bíblica, grega e última para amor é a palavra ágape ou agapao. Esta fala de um amor que não brota da natureza humana contaminada. A Bíblia diz que ele só acontece em nós quando é derramado pelo Espírito Santo. Foi sobre esse amor que o apóstolo Paulo escreveu o texto que é tido como o mais belo de toda a literatura universal em todos os tempos. Dirigindo-se à igreja, à comunidade em Corinto, na Grécia, estive lá o ano passado, lembrando de olhos fechados esse texto. Paulo disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu profetize, prediga, antecipe, tudo o que vai acontecer sem amor, de nada valerá. Ainda que eu aliene os meus bens e dê tudo aos pobres, e radicaliza, ou ofereça meu próprio corpo em holocausto, sem amor, em outras palavras, ele diz, é coreografia, é performance, é show, é desempenho. E segue falando desse amor e dizendo, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não arde em ciúmes, não se ensoberbece, não vibra com a injustiça, regozija-se com a verdade e coroa, afirmando o amor, este jamais acaba. Queridos, o que faz casamento ser casamento é esta trança formada por essas três coisas. E também por outra verdade. Hoje, Lucas, você vai sair daqui como líder de uma família, como referência. Eu ousaria dizer como uma espécie de sacerdote da família. Você será ouvido, mas olha aqui, você será muito mais observado porque elas veem como ninguém. E a autoridade sadia só brota, escute isso, quando nós somos o que falamos e falamos o que somos.
qual é a grande crise dos relacionamentos na sociedade hoje? As pessoas não são o que parecem, nem parecem o que são. Não são o que falam, nem falam o que são. Se houver esta rachadura, o risco é grande. Mas quando a família percebe que você, dia a dia, é aquele homem que fala o que é e que é o que fala, brota daí o que eu chamo de autoridade sadia. Para você, Roberta, a Bíblia diz, a mulher sábia edifica o seu lar, não é a casa. A construção é o lar. Esse ente aparentemente abstrato, mas de uma concretude tremenda. Diz a Bíblia, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola, a fútil, com suas próprias mãos o destrói. O Dr. Peter Marshall, que foi um escocês, mas foi capelão do Senado norte-americano nos anos 1950, imortalizou um sermão intitulado Guardiães das Fontes. E naquela manhã, no Senado dos Estados Unidos, ele fez um apelo às mães americanas, para que elas fossem vigias das fontes, das nascentes. E a lógica dele era simples. Se a nascente for mantida limpa, se a fonte for mantida limpa, a probabilidade do leito do rio correr limpo é muito maior. É aquilo que o nosso homem do interior chama de olho d'água. A Bíblia diz que você é a vigia desta nascente, diante de uma mídia suja, contaminada, corrompida, que inverte valores, que implode princípios, que joga coisas inimagináveis no recesso dos nossos lares. Seja esta guardiã valente. Defenda os valores de sua família e de sua fé na fonte. Eu sempre digo a meus filhos que a autoridade não tem nome, é princípio. Pode ser Manuel, Pedro, Alexandre, João. É um princípio. E quando é partido, há riscos, quando é quebrado, há riscos enormes. A maior autoridade de um país pode parar numa esquina porque um guarda de trânsito que mora na periferia levanta a mão. Não é o homem, é o que ele representa, é o princípio que está ali. A autoridade sadia dentro de uma família brota desta verdade. E a terceira dobra, porque Salomão diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. A primeira você, Lucas, a segunda você, Roberto, e a terceira tem nome, é Jesus de Nazaré. Vocês 3 juntos vão caminhar pela vida. Vocês 3 juntos vão enfrentar a vida. Não há promessa de mágica, mas de força, de coragem, de verdade em amor e amor em verdade. Porque verdade sem amor mata, mas amor sem verdade é absolutamente inconsistente. É quando há o casamento da verdade com amor que as coisas acontecem para valer. E vocês um dia olharão para trás e dirão, valeu a pena. Era isso que eu tinha para dizer a vocês de forma muito simples. E que vocês levem como memória desta noite tão bonita, tão qualificada, num auditório tão seleto, onde eu me sinto honrado por casar vocês, por você ser neto de um amigo meu há 46 anos, na minha juventude. Obrigado. Deus abençoe. Nós vamos ter agora a bênção das alianças. As it comes surrender to the rush of pain, when the heat of the rolling water can be turned away, and it cannot moment it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Roberta e Lucas trazem como símbolos do amor que os une estas joias universalmente conhecidas como alianças.
E o nome é próprio mesmo, porque o que vocês fazem hoje é uma aliança. Aliança de um com o outro e de ambos com Deus. E eu estava olhando e gostei porque são grossas de quem assume o que faz. Parabéns. Mas há uma mensagem implícita nas alianças muito bonita. Primeiro porque elas são de ouro, metal inatacável, incorruptível, como deve ser o amor de vocês. Segundo porque são circulares. E não dá para se ver a olho nu o início ou o final dos círculos, como deve ser o amor de vocês. Mas casamento é celebração, celebração é alegria, alegria é bom humor. Aliás, um conselho, na vida, nunca confundam sisudez com seriedade. Eu conheço muita gente sisuda que não é séria. E conheço gente bem-humorada que é séria no enfrentamento da vida. O grande poeta Bastos Tigre, casei um bisneto dele há pouco tempo. Bastos Tigre, falando das alianças, ele disse: joia pequenina que mais parece um brinquedo, mas é com ela que a menina prende o rapaz pelo dedo. Além de que elas são o que eu chamo de pequeninas gaiolas douradas. Porque depois que nós entramos aqui, queridos, nós podemos ser tudo na vida, menos solteiros outra vez. Tratem de fazer deste lar o melhor lugar do mundo. O gênio mulato da literatura nacional, Machado de Assis, viveu um amor de 40 anos com sua Carolina. E na hora final, na despedida, olhando para o corpo inerte de Carolina, Machado produziu aquele que é tido como o mais belo soneto da literatura nacional. Dirige-se a ela em lágrimas e diz: querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração de companheiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e ora nos deixa mortos e separados. E conclui o soneto mais adiante dizendo: tu puseste num recanto o mundo inteiro. Que seja assim com o lar de vocês. Quando é assim, queridos, a gente pede a Deus que o fim de semana chegue, que o expediente encurte, que as férias sejam prolongadas, porque o que nós queremos é estar no melhor lugar do mundo. Amém. Gostaria de convidar todos a que ficassem em pé. Roberta, eu te recebo como minha esposa e prometo amar-te, honrar-te, ser-te fiel companheiro. Isso prometo e o farei com a ajuda de Deus. Amém. Agora vou pedir que você, Roberta, coloque no dedo no lar esquerdo de Lucas e repita comigo. Lucas, eu te recebo como meu esposo. Prometo amar-te, ser-te fiel companheira. Isso prometo. Farei com a ajuda de Deus. Amém. Antes de abençoá-los, quero dirigir-me aos familiares de Lucas, pedindo que recebam Roberta não como nora, mas como mais uma filha que Deus lhes dá. E aos familiares de Roberta, peço que Lucas seja recebido não como genro. Eu nem gosto dessa palavra, mas confesso que pior é que a minha sogra nos dá uma gaúcha de 85 anos, que nos chama de enxertados. Mas que ele seja recebido como mais um filho. Por uma razão simples, queridos. A alegria dele será a alegria de vocês. A felicidade dele será a felicidade de vocês. A vitória dele será a vitória de vocês. Amém. Lucas e Roberta, como ministro evangélico, bispo da Igreja Episcopal Carismática, publicamente, com alegria e muito honrado, eu os declaro investidos na relação de marido e esposa, e os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e os declaro unidos enquanto a vida durar. Seja sobre vocês a bênção de Deus. Amém. Agora, Lucas, com autorização do bispo, nós queremos ver a sua performance. Beije a sua esposa. Esta foi uma celebração religiosa com efeito civil. Roberta e Lucas hoje estão casando diante de Deus e do Estado com as leis vigentes. E agora nós vamos assinar, juntamente com as testemunhas, o livro de registro da Catedral da Reconciliação, em cujos anais esta cerimônia fica apontada, e os documentos de cartório, e o faremos com gratidão a Deus e muita alegria. Senhores, se quiserem, podem sentar. O amor que te vive sem me deixar, sentir sem conseguir provar, se entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim nem precisa, sorrir em colher e solar, esquentar e permitir. Eu não peço nada em troca, porque eu sei que é amor. Eu não peço nenhuma prova, desde que você não esteja aqui, o amor está aqui agora. Desde que você tenha que partir, o amor não há de ir embora. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar, porque eu sei que é amor.
Estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, enquanto me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com as chuvas de verões, com o desenho das maçãs, com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você, é quando eu me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com as chuvas de verões, com o desenho das maçãs, com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. So sad, I'm just on the riding, running down into the street that's flowing in this life. Into the blue sky, waiting now, sunlight, something rainbow. Well, baby, I surrender.